Olá a todos. Hoje nós vamos continuar a série dos 5 atributos, parte 2, e a gente vai para o segundo atributo. Se você não consegue ouvir, que é o primeiro atributo, você não vai conseguir cumprir o segundo, não vai conseguir ganhar o segundo atributo. Você precisa primeiro do primeiro, certo? Aprender a ouvir. Então vamos lá, vamos para o segundo atributo. Bom, no vídeo anterior nós descobrimos o primeiro atributo dos 5, que é o que? Ouvir. De maneira que, para você estar no caminho certo, primeiro você precisa o quê? Ouvir. Okay. Mas o atributo de ouvir precisa se manter continuamente em todo servo de Yahweh, de maneira a se encaixar no reino, pois Yahweh irá continuamente enviar mensagens ao longo da sua vida para te manter no caminho correto, te guiando e corrigindo o seu curso, caso precise. Agora mesmo, embora muitos sejam chamados através do primeiro atributo de ouvir, e muitos ouvem inicialmente, porém, olha o que Yahushua disse em Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como assim? Como muitos, uma multidão é chamada, mas poucos são escolhidos. Como é que você acha isso? Pois é, muitos são chamados. O que a gente vê é um monte de gente sendo chamada. A maioria das pessoas entende a mensagem. Só que elas não têm raiz. Ela ou está no meio do espinheiro. Você percebe aquela parábola do trigo, do semeador? Você precisa ter a condição certa. E para isso você precisa o quê? Saber ouvir. Ouvir a ponto de querer aprender realmente para poder ensinar. Se você não aprender, você não consegue ensinar. Certo? E a primeira coisa que você precisa é ouvir. Pois bem, continuando. O entendimento deste trecho é que muitos ouvem inicialmente. Muitos daqueles que adquirem o primeiro atributo falham em adquirir os demais atributos. Muitas pessoas ouvem, mas e aí? Você precisa ouvir, mas aí depois vai precisar de mais atributos. Pois bem, possuir todos os 5 atributos dessa série vai qualificar um servo de Yahweh a entrar em seu glorioso reino. Então, assim que você adquirir o primeiro atributo, que é ouvir, que eu espero que a maioria já tenha, você precisará imediatamente tomar posse do segundo atributo, que é obediência. Então vamos lá. Como você pode ver aqui em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uau! As ovelhas de Yahushua ouvem a voz dele, mas a figura só se completa com o resto da frase. Eu as conheço e elas me seguem. Elas seguem o exemplo dele, certo? Eu as conheço. O que Yahushua quer dizer quando ele disse isso? Durante o Sermão da Montanha, Yahushua está ilustrando aos seus ouvintes o processo de julgamento, essencialmente identificando as qualificações necessárias para ter o direito de entrar no reino. Ok. No seu discurso, ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23. Vamos ver, ó. Ele está fazendo o quê? Ó? Ele está declarando no versículo 23 do Salmo, no versículo 23, o Salmo 6, versículo 8. Vamos lá. Ó, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que pratiqueis iniquidade. Ou seja, a pessoa aqui é anomista, ela é contra a lei. Né? Vamos lá. Aí depois, o que diz aqui no Salmo 6, versículo 23? Não, versículo 8. Afastai-vos de mim, malfeitores, todos, porque o Criador escutou a voz do meu. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor respondeu a minha oração. Vamos ver o seguinte, ó. Quando a gente pega aqui Mateus, capítulo 7, versículo 23, que está aqui, ó. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que pratiqueis o mal, em geral está traduzido como mal. Quando a gente vem aqui, ó, tá aqui, ó, vós que praticam mal, quando a gente vê a palavra em grego, que está aqui embaixo, ó, isso aqui está o mesmo versículo, aqui está em inglês e aqui está em grego, certo?
E aqui está a palavra, que é o tal do strong, a palavra original, o significado original. A palavra está aqui, ó, anomia. Anomia, não é mal. Vós que pratiqueis o mal. Diz assim, olha só, então lhes declarei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que pratiquei o mal, vós que pratiquei iniquidade, e assim vai. Muitas versões esquecem, ou não colocam intencionalmente, esta palavra aqui, anomia. O que significa anomia? Vamos dar uma olhada, ó. Significa desobediência. Vós que pratiqueis a desobediência. Vós que não seguis a lei. Certo? Para você seguir a lei, quando você pega os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco, a Torá, você tem uma lei lá, tem uma série de códigos de conduta. Certo? Incluindo os 10 mandamentos. Pois bem, incluindo observar o sábado, incluindo, né, não ter outros deuses, incluindo várias coisas, não matarás, não roubarás, etc. Então, você precisa ser obediente ao que está escrito. Não adianta você ouvir, saber tudo e não ser obediente, você precisa obedecer, certo? É isso que ele está falando aqui. Afastai-vos da minha presença, vós que pratiqueis anomia, vós que pratiqueis desobediência. Então o que você precisa? Você precisa ouvir, mas você precisa também depois ouvir para ser obediente, é óbvio, certo? Vamos lá. Então Yahushua diz que no dia do julgamento, quando será determinado quem entra no reino, ele irá declarar a muitos, eu nunca te conheci. Por quê? Por que ele vai declarar isso? Porque ele não libera aqueles que são anomistas, anti-lei. Aí anomia, o que é? Significa também desobediência. Desobediência às leis do Criador. E Yahushua procura os que ouvem e praticam. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 11, versículo 28. Vamos lá. Ele, porém, afirmou, antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra do Criador Yahuwah e lhe obedecem. Diz quem? O Messias, lhe obedece. Ouve a palavra e obedece. Certo? Obedece, segundo atributo. Agora, olhando o verso de João, capítulo 10, versículo 27, fica claro esse entendimento do que está sendo dito. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e me seguem o caminho dele. As ovelhas de Yahushua ouvem a sua voz, ouvem, primeiro atributo. E ele as conhece desde que elas não sejam o quê? Anomistas ou antileis. Ou, pior, a mesma coisa, desobedientes. Certo? As ovelhas dele não são desobedientes. E isto é concretizado pela afirmação. Elas me seguem. Elas me seguem. Elas são obedientes, elas me seguem. Diz aqui, ó. Ele diz. Isso mostra que elas praticam. São aqueles que obedecem. As ovelhas de Yahushua possuem o primeiro e o segundo tributo para entrar no reino. Certo? Ouvir e obedecer. Ok. O segundo atributo, assim como o primeiro, precisa estar na sua posse em toda a sua caminhada com Yahuwah. O minuto que você para de obedecer a Yahuwah é o minuto que você se abre para receber punição. Vamos ver isso aqui em Levíticos capítulo 26, versículos 13 a 16. Pois eu sou Yahuwah, vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito, para que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes, não ouvir e não praticar, todos esses mandamentos, todos, e rejeitardes meus estatutos, rejeitar os meus mandamentos, desprezardes as minhas ordens, quebrar a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e as enfermidades, que consomem os olhos e esgotam a vida. Então em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Ok, eu me voltarei contra vós. Uau! Tipo assim, você percebe o que ele está falando aqui? Tem que ouvir e tem que obedecer. Tem que ter as duas coisas. Muitas pessoas gostam de ouvir e não gostam de obedecer. Ah não, não existe lei, não existe nada, é tudo maravilhoso, não existe nada, etc. Aí as mesmas pessoas que são contra a lei do Criador seguem a lei do governo direitinho, na linha, né? Por quê? Porque as pessoas imaginam que só o governo pune, né? O governo não é absolutamente nada perto do Criador. Nada, ok?
Tipo, se você está com medo da punição do governo, você não viu a punição do Criador, ok? Vamos lá, continuando aqui. Você pode ler sobre esses terrores repentinos no resto de Levíticos 26. Como você pode ver, desobedecer a Yahweh ou se voltar contra ele fará com que ele se volte contra você e libere uma lenta e contínua punição, dependendo do quanto tempo você ficou desobediente, claro. Mas punição é apenas um método de correção. Punição é correção. Vamos ver aqui Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 5 a 6 e Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahweh, teu Deus, te educava como um pai instruiu e disciplina seu filho amado. Obedece, pois, aos mandamentos de Yahweh, teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Ok. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se, pois, diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Pois bem. Como podemos ver, Yahweh e Yahusha amam seu povo. Nós podemos ver claramente esse amor sendo distribuído pela rebelião de filhos e filhas de Jacó, ainda desobedientes, na forma de correção, até os dias de hoje. Mas ele somente inflige esse método de correção enquanto a desobediência matura para um pecado plenamente desenvolvido, englobando totalmente o servo que deveria se arrepender. Então, a esperança é perdida e a correção dá lugar à penalidade máxima da desobediência. Vamos dar uma olhada aqui. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. Pois bem. Olha só. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Em outras palavras, continuar na desobediência por tempo indefinido te marcará para a morte. E nós não estamos falando de uma punição etérea, espiritual que está tão longe no futuro que não é possível conceber agora. Nós estamos falando de uma morte dolorosa durante a vida. E se você acha que isso é apenas um divertimento e jogos, continue ao longo do caminho da desobediência e empurrando o dia que você planeja obedecer totalmente a Yahweh no futuro. Te mostrarei que isso muitas vezes não resulta apenas apenas punição, mas em eventual morte. A evidência desse cenário está no livro de Josué. Seguindo a morte de Moisés e sendo apontado Josué como líder de Israel, o tempo de atravessar o rio Jordão finalmente havia chegado. Depois de Israel ter cruzado o rio, acompanhado por milagres e cerimoniais, instruções foram dadas por Yah para os israelitas tomarem Jericó. Nessas instruções específicas tinha essa diretiva que a gente vai ver agora em Josué. Olha só, mas vós guardai-vos do anatema, ficai distante do que é consagrado à destruição. Ficai distante do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anatema, do que é amaldiçoado. Não vos deixai mover pela cobiça, pois isso tornaria anatema o acampamento de Israel. Tornaria amaldiçoado o acampamento de Israel. E traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelense. Toda a prata e todo o ouro, os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahweh. E então entrarão no seu tesouro. O povo gritou com toda a força e aí continua. Ou seja, foi dada uma instrução. Vocês vão invadir, mas vocês não vão pegar nada para vocês. Tudo que tiver lá, vocês vão consagrar ao Criador. Okay? Essa é a instrução claríssima. O que eles deviam fazer? Eles ouviram? Ouviram. Agora eles têm que fazer o quê? Tem que obedecer, certo? Pois bem. Essa foi uma ordem direta e bastante importante. E os detalhes também são proféticos. Com o desenrolar da história, vemos o verso de Josué, capítulo 7, versículo 1. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Herem, ao anatema, ao que foram consagrados à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabadi, bisneto de Zera, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sobre maldição, anatema, e por isso a ira de Yahweh acendeu-se contra Israel. Então, este ato de desobediência, cometido por apenas um homem,
contou com um ato de desobediência contra a nação inteira de Israel, pois a nação de Israel, sob o comando de Yahweh, é tratada como uma unidade, um corpo. Seguido da queda de Jericó, a próxima cidade a ser conquistada era Ai. Vamos ver aqui Josué capítulo 7, versículo 2 a 3. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, a próxima a cair, que fica próxima a Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Ou seja, vai ser fácil, certo? Ai era fácil. Acabamos de derrubar uma cidade grande, agora Ai é moleza. Ok. Essa mensagem foi totalmente oposta do que foi dada pelos 12 espias da geração anterior, incluindo Caleb e Josué. Tipo assim, foi o oposto, porque os espias falaram que era difícil, agora os espias novos estão falando, é tranquilo, vai ser tudo fácil. Quando eles tiveram um péssimo relatório dos espias da terra dos gigantes, né, em Números, capítulo 13, versículo 32. Agora a perspectiva da conquista de Ai parecia extremamente simples, dada a aparência dos inimigos. Ok? Vamos ver aqui em Josué de novo, continuando. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelenses e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras. Na descida os derrotaram. Diante disso o coração do povo derreteu, tornou-se como água, caíram em grande desânimo. Tinham acabado de conquistar Jericó e de repente falaram, não, a gente vai conquistar Ai e pum, perderam. Como você pode ver, Yahweh promete em Levíticos 26, 17 que a ira que iria punir o seu povo por desobediência. Já está claríssimo lá. Diz assim, ó, eu me voltarei contra vós e sereis derrotado por vossos inimigos, diz lá em Levíticos. Vossos adversários vos dominarão e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. Vamos dar uma olhada. E é por isso que vimos 3 mil israelitas sendo derrotados por uns poucos guerreiros de Ai. Mas isso não fez com que a pessoa culpada confessasse o seu pecado. Tinha um culpado ali e ninguém falou nada. Não fez com que confessasse seu pecado e retornasse ao caminho de Á. De fato, a rebelião e a desobediência continuaram no coração de Acã. Enquanto isso, Josué, vamos ver aqui, Josué capítulo 7, versículo 6, depois de 10 a 11. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahweh, e ali permaneceram em humilhação até o cair da tarde. Então, Josué fez as suas exclamações. Então, Yahweh falou a Josué: levanta-te, por que permanece assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anatema, do que era maldito, e até furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Ok, ou seja, teve uma contravenção ali, uma desobediência. Então a desobediência inicial foi punida, mas a punição era só uma mera correção, que deveria guiar ao arrependimento, certo? Mas por que Israel não se arrependeu no caso de Acã? A penalidade total seria colocada, a morte. Vamos continuar aqui em Josué capítulo 7, versículo 12 a 13. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão às costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos amaldiçoados, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahweh, o Deus de Israel. O anatema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar seus inimigos até que não tenhais eliminado o anatema de vosso meio. Tenha em mente que essa história contém um blueprint. O que é o blueprint? É um projeto, é um desenho. Um desenho para os israelitas terem a vitória sobre os seus inimigos.
A razão pela qual nós estamos sendo marginalizados, brutalizados e destruídos pelos nossos inimigos, que a gente sabe que temos, todos nós sabemos, está resumida aqui, ou seja, desobediência. Mas, voltando à história, vamos ver como o Criador dá instruções de como proceder com o desobediente. Em Josué, capítulo 7, versículo 14 a 26. Vamos ver o que acontece agora. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que Yahweh houver determinado se apresentará por clã, e o grupo de famílias que o Criador houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob maldição será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Criador e cometeu terrível infâmia em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à sua frente, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez chegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabade. Então Josué fez a família de Zabade vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, neto de Zabade e bisneto de Zera, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahweh, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Criador, o Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto de tecido em Sinear, Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel depositaram diante de Yahweh. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zera, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa, tudo, e tudo que lhe pertencia ao vale de Ahor, em Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Por que Yahweh, neste momento, cause a tua desgraça, então? E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os teus até a morte, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sob Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até nossos dias. Então Yahweh placou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Ok. Vocês viram o que aconteceu, né? De novo isso demonstra que Yahweh não blefa, não há blefe. Olha, vai ter uma punição, não há blefe, não há blefe, ok? A gente não está falando com uma pessoa... É o Criador, criou tudo, criou a terra, criou as estrelas, criou tudo. Desobedecer ele não é uma coisa trivial, ok? Vamos ver aqui. Ele não blefa, ele não fala mentirinha. Mas eu vou mudar de ideia para você depois. Não é assim, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Ele não blefa quando se trata de desobediência. Então obedecer o que você ouviu da boca de Yahweh, de seus mensageiros, é sabedoria e vida. Este é o atributo 2, o da obediência, seguido do atributo de ouvir. Primeiro você ouve e depois você obedece, certo? Tem muitas outras histórias que demonstram esse mesmo princípio, como a história do rei Saul, que desobedeceu a ordem de Yahweh de destruir completamente os amalequitas. Este ato de desobediência lhe custou o trono de Israel, e a contínua desobediência custou mais tarde a sua vida, como diz lá em 1 Samuel, versículo 15. Então, uma vez que você adquiriu o segundo atributo da obediência, através de colocar em prática as instruções de Yahweh que você ouviu, está na hora de conquistar agora o terceiro atributo. Então, o primeiro atributo, ouvir. Você tem que ouvir. Como é que você vai obedecer se você não ouve? Você tem que ouvir. Depois, você está ouvindo, agora você vai precisar o quê? Saber obedecer, certo? Você vai
receber a mensagem da Bíblia e você vai obedecer. E depois ver o terceiro atributo, que fica para o próximo vídeo. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. E lembrando, quem tiver interesse em receber as newsletters do canal no e-mail, tem um link abaixo, vai aparecer uma janelinha, você coloca seu e-mail ali, depois você vai receber um e-mail dizendo que você vai ser cadastrado nessa newsletter, você tem que clicar um botão dizendo que está de acordo, ok? Para não ter perigo de ninguém cadastrar o e-mail de ninguém, etc. Tal. Aí você estando de acordo, você entra no cadastro da newsletter. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Ah, detalhe, é de graça a newsletter, hein? Não esquece aí, o link está abaixo. Por hoje é isso, muito obrigado a todos. Até mais.